por que conversar com o bebê é importante? A primeira coisa, antes de tudo, é saber uma coisa bem básica dentro da questão fisiológica do desenvolvimento embrionário do bebezinho, né? Desde a época que tem a concepção do desenvolvimento. Então, a primeira pergunta é, mas o bebê escuta? Então, fisiologicamente, ele vai escutar a partir da 21ª semana, né? No 5º mês de gestação, que ele começa a escutar, a identificar os sons, a começar a perceber a voz da mãe, do pai, né? Mas a gente acredita que antes disso, né, ele é capaz de sentir e já de reconhecer e identificar isso. Porque a comunicação verbal é apenas um tipo de comunicação, né? E existem outros tipos de comunicação que a gente pode ter com o bebê. Por exemplo, fazer o carinho na barriga e até mesmo se a gente verbaliza, e por mais que talvez ele não escute, mas as energias que aquelas palavras emanam, né? Aquele sentimento, e quando você vai falando, o seu coração, né, a sua mente, todos aqueles sentimentos vão se formando, se criando aí dentro. Assim como é a mãe e também quando é o pai ou outra pessoa, né, que a família goste. Acho que isso gera um vínculo e o bebê sente todas essas emoções. Isso é importante, interessante e estranho no começo, para falar bem a verdade. Porque conversar com a barriga, normalmente a gente conversa com a barriga e fala assim, nossa senhora, eu tô cheio, né? Ou tô com fome. Ou a barriga faz barulho e fala, acho que eu tô com fome, tô fazendo barulho. Mas aí quando tem uma vida dentro, e aí a gente começa a pensar em conversar, e é estranho, de verdade, sim. Posso falar por mim no começo, é um desafio que eu era incentivado até pela Vanessa e por mim mesmo, assim, falar, eu preciso pegar esse costume, porque conversar com a barriga de alguém é uma coisa bem estranha no começo. E, tipo, no ultrassom a gente via que tinha um ser vivo lá, mas não tinha muito forma, até ir se acostumando, então demorou um pouco. E é estranho até hoje, mas é legal hoje, assim, porque às vezes eu vou, ou viajo, ou fico fora algum tempo, aí quando eu chego, aí eu começo a conversar com a Vanessa mesmo, a gente tá trocando uma ideia, e aí parece que dá a impressão que ele escuta e ele começa a mexer também. Então a Vanessa fala assim, nossa, ele escuta a tua voz e ele começa a se mexer. É legal e emocionante ao mesmo tempo, né? Toda vez que... Eu confesso que pra mim também, até eu comecei a sentir o bebê, na verdade, assim, eu acho, né? Porque nunca fui mãe antes, mas com 13 semanas de gestação eu comecei a sentir algumas coisas diferentes aqui dentro. Mas até então era muito abstrato, né? Porque não tem barriga, você não sente nada. E aí você olha e fala assim, nossa, eu vou conversar, não vou conversar. No início você fica meio com vergonha, não sabe como que faz essa conexão, né? E depois você começa devagar, vai mandando todo esse carinho, né? E vira um hábito. E é uma conexão muito gostosa. E eu me lembro da primeira vez que o Gabriel mexeu ao escutar a voz do Alisson. Eu não me lembro com quantas semanas de gestação eu tava, mas ele tava fazendo uma live aqui no escritório e eu tava no quarto assistindo, né, com o celular ligado. E aí, de repente, o Alisson começou a falar, e esse menino deu um pulo aqui dentro. Foi a primeira vez que eu identifiquei, eu falei assim, ele reconhece a voz do pai, mesmo o pai não estando aqui perto. E pra mim foi muito emocionante. A hora que o Alisson saiu da live, eu contei pra ele. E eu acho que foi um dia também que você meio que deu o start. Foi, mas só que eu comecei a prestar mais atenção. Uhum. Mas o dia que mais me chamou a atenção foi um dia que eu tinha de viajar. E aí você falou assim, o Gabriel tá meio quietinho hoje, não tá mexendo muito. Ele quase não mexeu. E aí, pela cara dela, era uma cara meio de aflição. Não era uma cara assim, tá tranquilo, viu? Ele só não mexeu, tá tudo bem. Era uma cara assim, nossa senhora, tô preocupado, será que tá acontecendo alguma coisa? Aí eu falei, sério, né? E aí comecei a conversar com ela. E eu falei, e aí, filho, tudo bem? E aí o moleque me pega e me mexe assim, e falei, opa! Ela olhou pra minha cara e falou, ele não tava mexendo. Ele escutou tua voz e começou a mexer. Aí nesse dia, assim, aí comecei a prestar mais atenção nesse sentido. Então foi bem legal também.